Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí tudo que a mídia está falando dessa goleada histórica do time do Mengão para cima do Vitória. A maior goleada da história do Campeonato Brasileiro em pontos corridos, hein? 8-0 para cima do Vitória, com direito à noite extraordinária de Pedro e companhia. Ficou interessado? Quer saber tudo que a mídia está falando dessa goleada, encantado e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes peço que vocês nos ajudem para que esse vídeo do Mengão chegue para mais pessoas, hein? É muito fácil, é só você arrastar aí a parte do comentário pro lado e hypar o nosso vídeo. Nos ajude hypando o nosso vídeo. Também quero que vocês comentem aqui embaixo a cidade, o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência e principalmente hoje, né, com essa goleada histórica. Então é isso. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. E o Vitória vitaminou o Pedro. 3 gols em um só jogo, aquele hat-trick, não é? Bom, Samuel Lino, Arrascaeta, todo mundo jogou demais. Aliás, o time do Flamengo, com exceção do Rossi, que trabalhou muito pouco, não é? Foi impressionante. Méritos do Felipe Luiz. 8-0, dá uma olhadinha nos números, melhor ataque, melhor defesa, primeiro colocado. Ai, Flamengo, que pesadelo, final tá de semana jogando promete, demais. hein? Escapou, hein, bebê? Final de semana Um atropelo histórico, a maior goleada da história dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro. Parabéns para a equipe. Acho que fizemos um grande jogo. Todo jogo a gente entra com a mesma intenção de fazer as coisas. Hoje acho que tudo que a gente fez deu certo. E ficou demonstrado no placar. O Flamengo não precisou de muito tempo para abrir o placar. Logo no primeiro minuto, Arrascaeta deixou o Samuel Lino na boa para fazer o primeiro gol do jogo. Era só o começo do atropelo. Os donos da casa seguiram pressionando e não deram chance nem para o adversário respirar. Apenas 2 minutos depois, novo presente de Arrasca. Desta vez, Pedro quem aproveitou. Antes do terceiro, os cariocas empilharam oportunidades. Samuel Lino finalizou por cobertura, mas Lucas Alter salvou em cima da linha. Mas aos 33, não teve jeito. Varela cruzou na área, a bola passou por Plata e chegou em Lino, que só ajeitou para Arrascaeta deixar o dele. O segundo tempo manteve o mesmo ritmo. Samuel Lino e Pedro repetiram a dobradinha da primeira etapa e marcaram 2 gols nos 4 minutos iniciais. E o placar já marcava 5-0. Sobre o Lino, acho que não vale o que pagamos nele. Acho que ele vale o dobro ou o triplo, na minha opinião. Jogador fantástico. O Pedro, como eu falei na outra coletiva, é um jogador que dentro da área é o jogador mais frio que eu já conheci, que eu já joguei junto. Ele se sente confortável, ele parece que ele tá brincando dentro da área, né? Não demorou para Luiz Araújo também deixar o dele. E ainda houve tempo para Pedro assinar um hat-trick com uma obra-prima. O camisa 9 aplicou um lindo elástico e tocou de cavadinha na saída de Lucas Arcanjo. 7-0. Um gol muito bonito, acredito que um dos mais bonitos da minha carreira pela jogada individual ali, do elástico que eu tirei num espaço curto. Acredito que o futsal me ajudou muito. Bruno Henrique, de pênalti, completou a goleada. Um jogo fantástico, um jogo completíssimo em todos os sentidos, onde os jogadores estavam desfrutando dentro do campo. A derrota por 8-0 ainda culminou na demissão de Fábio Carilli. Rodrigo Chagas assume a equipe do Vitória de forma interina. Quero, em nome de todo o grupo, pedir desculpas. Uma noite horrível, vergonhosa. Da parte pessoal, meu profissional, a pior derrota da minha vida. A única preocupação ficou por conta de Alexandro. Convocado por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, o lateral esquerdo sentiu dores na panturrilha esquerda e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. Logo após a partida, o Flamengo divulgou uma nota oficial criticando a CBF por alterar o calendário oficial do Campeonato Brasileiro, já com mais da metade da competição disputada. O rubro-negro pediu para a entidade reconsiderar a decisão. Olha, até é difícil falar individualmente, porque foram muitos destaques. Mas ontem quem deu o cartão de visitas completo foi o Samuel Lino. O que ele fez, incrível. Pedro fazendo esse hat-trick.
É uma maravilha, é um jogo inesquecível para qualquer atacante. Esse Saúl jogando de volante, arrebentou, deu a liberdade necessária. O gol do Arrascaeta, a bola, da maneira como ela foi trabalhada, como ela foi sendo confeccionada até a finalização, é algo bonito para se ver e rever. Então o Flamengo organizado, defensivamente não sofreu. O Vitória atônito, nocauteado, palavras do Felipe Luiz, acabado, não teve reação nenhuma, Carille demitido, Edu Dracena, uma máquina em campo, em plena segunda-feira no Maracanã. Meu Deus do céu, anotaram a placa aí, Renato, porque foi... Eu tô cansada de placa rubro-negra. Foi taca, realmente. Mas eu vejo assim, o Flamengo tá impressionando mesmo com relação à atitude dos atletas. Você pega assim, não tem nenhuma vaidade. Os jogadores, mesmo às vezes de frente pro gol, eles preferem dar o passe pro companheiro que está melhor posicionado. Os toques de primeira, os jogadores sabendo o que tem que fazer dentro do campo, aonde que um vai, o outro fica. Então é impressionante realmente que o Flamengo fez ontem. E a questão da postura dos atletas. O respeito que a gente sempre fala é isso aí, ó. Jogar, fazendo gol, driblando, indo para cima, não fazendo graça. E o Flamengo, em nenhum momento, fez graça. Respeitou totalmente a equipe do Vitória e por isso que fez 8-0. Agora, em contrapartida, Renata, o que o Vitória fez ontem com o seu treinador foi impressionante. Você não pode jogar na casa do Flamengo, no Maracanã, casa cheia, com um dos melhores times do Brasil, jogar de peito aberto. Improvisar um jogador na lateral direita, um atacante, como você já tinha um lateral ali. Então, para mim, é claro que os atletas, sim, tiveram culpa, mas o mais culpado de todos foi o treinador, que montou um esquema. Eu acho que ele não assistiu os jogos do Flamengo, porque o que ele fez ontem para mim foi uma vergonha realmente, e o Vitória, nada contra a pessoa, mas fez certinho, porque não pode um time como o Vitória tomar de 8-0 e a postura que o treinador teve na beira do campo. O Vitória puniu o treinador com a demissão. Cicinho, com 3 minutos de jogo, você já está ganhando por 2-0, abre o caminho, mostra talento, e eu sempre digo que é muito difícil que o time inteiro esteja na mesma energia, no mesmo estilo, e ontem aconteceu. O Flamengo, até quem entrou, quando você vê no segundo tempo, Luiz Araújo, o De La Cruz, o Carrascal, eles entrando no jogo, você pensa, Bruno Henrique... E aí, rapaziada, vocês concordam com tudo que o pessoal do Jogo Aberto tá falando aí dessa vitória do Mengão? O que é que vocês não concordam? O que é que se vocês concordam com tudo, deixa aqui nos comentários qual a sua opinião a respeito dessa vitória do time do Flamengo. Você acha que agora vai dar mais medo nos adversários quando forem enfrentar o time do Mengão? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? E agora vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Banco, titulares, o que seja, o Flamengo é muito forte. Não, é muito forte, Renato, e a gente bate muito nessa tecla, né, a respeito do elenco do Flamengo. Tudo bem, mas isso não é desculpa, porque o Vitória também é uma equipe tradicional. Então, a postura também dos jogadores do Vitória assustou. Eu concordo com o Edu, o Carille se equivocou, né, na maneira tática de colocar a sua equipe, mas os jogadores do Vitória, poxa, tomar de 3-4... para o Flamengo, é até normal, digamos assim, pelo investimento. Mas 8 aí já é muito. Então, os jogadores do Vitória precisavam. Se você tem um esquema tático, não deu certo, se reúne ali o jogador e tem uma outra postura defensivamente. O Vitória é totalmente exposto, aceitando aquilo que o Flamengo se propôs a fazer. Então, assim, me assustou muito essa questão do desempenho de cada jogador. Os jogadores parece que estavam olhando os seus ídolos jogarem e deixando passar de qualquer jeito. A gente não incentiva jamais a violência, mas pelo menos dá uma chegada no cara mostrando, olha, nós estamos aqui, então também põe um pezinho um pouquinho no freio, porque o Flamengo não foi incomodado, os jogadores do Flamengo não foram ali confrontados, né? Jogaram no meio de campo só, não usou um campo. O jogador do Flamengo parte. tinha a bola nos pés e os caras do Vitória ficaram assistindo. Então, eu culpo o treinador, sim, mas também culpo a postura dos jogadores, que deveriam ali dentro de campo se unir ali e falar, ó, vamos, o goleiro não dava uma dura nos caras, tomava gol e balançava a cabeça. Eu fico imaginando se era o Ronaldo. Se bem que o Ronaldo chutava, a bola tava pegando na trave e já tava dando dura no zagueiro. Mas o Lucas Arcanjo também ficou mesmo. Dá pra ver que ele tava completamente atordoado. Gente, foi demais. Aceitar não é só pelo placar de 8-0. De toda a história dos pontos corridos, desde 2013, é a maior goleada. Então, várias aconteceram. 7-0, 7-1, agora 8-0. Ronaldão, e a sensação, quando estava 5-0, a gente sabia que não pararia por aí. É engraçado, várias vezes você espera de um jogo um placar ainda mais elástico, não acontece. Ali,
era garantido. Pelo volume de jogo, né? E o toque de bola também do Flamengo. Há muita qualidade, todo mundo próximo, a bola girava rápido. Eu até algumas vezes falei, mas ninguém vai dar uma chegada do Vitória porque não tinha espaço para dar aquela chegada, porque os jogadores do Flamengo ali, o Arrascaeta, era um toque só, no máximo 2. Então como é que você vai achar um cara com 2 toques? O cara que prendia a bola um pouco mais foi o Lino ali pela esquerda, mas ele estava dando caneta, estava fazendo... O Lucas Braga estava completamente perdido, ele deitando e rolando, passando, ultrapassando e nada aconteceu. É impressionante. Agora, a velocidade e a habilidade desses jogadores. Ontem foi um recital do tal de Arrascaeta. Porque essa bola, quando vinha para ela saia com uma qualidade e uma força no ataque, todo mundo chegando junto. Então foi impressionante de ver. E o Inter deu uma sorte, hein? Porque o Flamengo parcelou com vocês. Porque olha, outra coisa falar que se fosse à vista, como foi o Vitória. E o Vitória que já meteu 7 no Palmeiras, hein? Lembrando no dia de hoje que o Vitória já meteu 7 no Palmeiras. Com isso. Meu Deus, outra coisa tempo, né? Outra coisa que foi legal, Renato, todos os gols do Flamengo, todo mundo se abraçando. Você presta atenção para você ver. Então, isso mostra que eles estão criando realmente ali uma amizade, a questão da cumplicidade entre eles, porque isso faz uma diferença muito grande, principalmente para um elenco. O Felipe abraçou o Pedro. Abraçou. Os jogadores entre eles ali, você pode ver todo mundo se abraçando. Eu acho que O isso... Felipe já abraçou o Pedro lá no Beira-Rio no jogo do Brasileirão. Já fez La Cruz também, né? Olha aí, cada dia... Agora, eu quero falar do Pedro, mas melhor do que eu falar do Pedro é o próprio Felipe Luiz falar sobre esse jogador que retomou a grande fase com um hat-trick. E do Pedro, como eu falei na outra coletiva, é um jogador que dentro da área é o jogador mais frio que eu já conheci, que eu já joguei junto. Ele tem muita calma na frente do goleiro, ele olha muito bem, é onde ele se sente confortável, ele parece que ele está brincando dentro da área, né? Então, tentar aproximar o máximo possível ele dentro da área, entendia que era um jogo para ele. Hoje, pelo contexto e... Tá num momento incrível, né? Nos últimos 3 jogos acho que ele fez 6 gols, se eu não me engano. Mas o respeito que eles têm um pelo outro, ele e o Bruno, que o Bruno jogou na Libertadores, e passar a bola pro Bruno fazer o gol de pênalti mostra realmente que a força do grupo não é só palavras, senão em atitudes. Então, essas coisas que deixam o treinador orgulhoso. Olha, com o Pedro jogando não fixo ali na área, mas se movimentando, infernizando a defesa, dando pivô. O Pedro, na sua grande fase, no seu esplendor, é um jogador que vai ser pensado, cogitado para a seleção brasileira, mas o mais importante é que o Flamengo tem uma missão, e ela é clara. Quando o Flamengo vai com reservas para a Copa do Brasil, estava escancarada a resposta: vamos ganhar o Brasileiro e vamos ganhar a Libertadores. Essa é a meta, fazer o que o Botafogo fez no ano passado. E para que isso aconteça, o elenco precisa estar muito qualificado, muito interessado nas duas competições. E a gente sabe que o Pedro, o Bruno Henrique, todos eles podem fazer gols. Samuel Lino vai se adaptar muito mais ainda, o Saúl a mesma coisa. Olha o Jorginho, o que ele acertou de passes. Um volume tão acima da média natural e normal do Campeonato Brasileiro. Então, o Pedro ontem fez 3 gols e vai fazer mais se continuar nessa batida, Edu. Não, e você vê a evolução dele como atleta, né, Renato? Por mais que ele passou por um momento difícil, né, até exposto da maneira como ele foi ali com o Felipe Luiz, espero, e a gente vê que realmente já foi solucionado, né, entre eles, conversado e tudo, mas você vê que não é só ali dentro da área. Você vê que ele está se movimentando mais, ele está tendo um atacante mais móvel, então ele está caindo nas pontas, está fazendo a parede. Então, para mim, o Pedro vem numa evolução muito grande e espero, e como a gente está falando, Cicinho, aqui, em breve ele estará na convocação na Seleção Brasileira, porque ele está fazendo por onde. Então, o Flamengo, a questão é, sai Pedro, entra Samuel, aí é brincadeira. O Flamengo realmente montou um elenco para brigar por todos os títulos, aí, tanto na Libertadores como no Brasileiro. E aquela música para Pedro, Pedro para. Essa música não serve pro Grêmio no final de semana, próximo adversário do Flamengo. O Pedro precisa continuar nessa batida, nessa toada, nesse ritmo, nessas finalizações certeiras, Cicinho. Renata, assim, eu vou pautar como ex-atleta. Pedro
não para. Como ex-atleta, novamente, a gente sabe, quando o momento é bom, o Flamengo, por exemplo, se você chegar lá agora no treinamento dos caras, os caras já querem que o jogo seja amanhã, para entrar em campo. Então, boa sorte. Boa sorte, cara. Quem também falou aí sobre essa vitória sensacional do time do Flamengo foi o pessoal do Sport Center. Vamos dar uma olhadinha aí, tudo que eles falaram, tudo que eles comentaram a respeito dessa goleada do time do Mengão. O fundo do nosso telão, porque desse Flamengo de ontem, vou te contar, viu? Quanta gente poderia estar ali. E a foto é linda mesmo, Linda. Parabéns para os fotógrafos. Então, para o fotógrafo que registrou, claro, essa imagem e a nossa equipe que ilustra, assim, a goleada do Flamengo. E é o que a gente mostra agora, porque ontem mais de 57 mil pessoas foram testemunhas de uma noite histórica do Flamengo, histórica também do futebol brasileiro, com a maior goleada da era dos pontos corridos. Em menos de 5 minutos já estava 2-0, Jailson. Quem esperou ali o jogo do Palmeiras terminar, né? Pra pegar um negocinho na cozinha, já era. Já perdeu aí os 2 primeiros gols do amasso, do atropelo, enfim, da goleada histórica que o Flamengo aplicou em cima do Vitória. Já ali o gol do Samuel Lino, depois esse golaço do Pedro, e a impressão já era de um belo gol, né? Esse primeiro do Pedro. Mas aí, o terceiro gol dele lá com o elástico simplesmente gabaritou tudo que foi a noite do Flamengo em cima ali do Vitória no Maracanã. E com a chamada nota artística que o Davi Luiz, ou que o Felipe Luiz tanto gosta, Mari Pereira. De fato, a coletiva dele, né? Ele explicou muito bem tudo o que aconteceu na noite de ontem do Maracanã. Foi fato de encher os olhos, ainda perde, né? O Alexandre ali, 24 minutos mais ou menos, entra o Vinha, mas foi um espetáculo do Flamengo. A gente percebeu um Vitória assustado conforme os minutos foram passando. É uma segunda noite, então o Flamengo assim chegando a 46 pontos no Campeonato Brasileiro. E é impressionante como também, Jailson, esses novos reforços do clube já chegaram e já estão entregando tudo. Já Samuel Lino pelo lado esquerdo, jogando uma barbaridade. Ele dá essa assistência pro Pedro. Depois a outra que ele dá uma canetaça. Era o Lucas? Agora eu não lembro quem era que estava na marcação dele. Mas enfim, uma canetaça, toca para trás e acaba saindo o gol ali do Luiz Araújo na sequência, faz o gol de cabeça. Lado esquerdo funcionando muito bem. O Saul, como segundo volante, junto com o Jorginho também, é brincadeira, que eles controlam o jogo, que eles dominam o jogo. Geralmente. Esse daí, essa jogada que eu tava falando, essa caneta. Lucas Braga, isso aí. E aí o Luiz Araújo completando. Essa já era uma bela jogada, mas sério, o gol do Pedro, eu fiquei sem palavras. Porque aí é um lance atrás do outro. Você fala, esse é o lance da noite. Aí vem outro e consegue fazer mais bonito ainda, Mari. É isso. O Felipe Luiz falou sobre aproveitar, né? Sobre desfrutar que os jogadores estavam assim, dentro de campo. Claro. E de fato, estavam desfilando. Olha isso. Jesus Cristo. Não tem o que falar, cara. Sério. É impressionante, porque assim, o primeiro gol do Pedro ali, a troca de passes, ela já é linda, né? E depois, isso aí, realmente. Sério. É fantástico, né? A primeira, claro, o drible, o elástico, e depois a maneira como ele tem tranquilidade ainda pra finalizar. E não parou em momento nenhum, Mário. Não parou em momento nenhum, e é importante da gente pontuar logo depois de garantir uma classificação em Libertadores. Então veio numa máquina, poderia ali descansar, não. Foco no Campeonato Brasileiro, fez o dever de casa muito bem feito. Bom, depois ainda tem essa penalidade, né? O Pedro até poderia fazer, então, um quarto, mas é o Bruno Henrique quem bate, marca, e a gente ouve, claro, os personagens, os protagonistas da goleada aqui no Sport Center. Um jogo fantástico, um jogo completíssimo em todos os sentidos, onde os jogadores estavam desfrutando dentro do campo. Foi uma vitória onde começou o jogo e fomos muito efetivos. O que eu mais gostei foi que não em nenhum momento pararam de tentar o controle, tentar tirar a bola do adversário, tentar fazer gols. Pelo que me falaram ali, a maior vitória, né, da história do pontos corridos. Então, me deixa com motivo de muito orgulho. O que se vive no dia a dia é especial. E temos que continuar com essa mesma humildade, com os pés no chão, para a gente poder chegar onde a gente quer. Eu não sei qual que é a partida perfeita, mas a gente fica feliz de ter feito bastante gol, nos dá confiança. E agora é manter o pé no chão, a humildade e continuar o nosso trabalho. Elevamos o nível de concentração no máximo desde o início do jogo. Pude ver 2 gols rápidos ali da equipe e continuando querendo mais. E acho que tem que ser esse pensamento, né? Nossa equipe tem uma qualidade muito grande, tem que impor nosso jogo no Maracanã e não deixar recuar, não voltar para trás e permanecer sempre com foco de querer mais, né? E hoje
a melhor maneira de demonstrar humildade foi assim, né, pressionando, querendo mais, querendo fazer mais gols. É uma noite horrível, vergonhosa, perdemos feio, temos que ter vergonha na cara. E fica o meu pedido de desculpa em nome do grupo todo. Aí depois o Carille foi demitido, né? O tamanho da goleada, vejam só como a marca é histórica. É a maior goleada da era dos pontos corridos, portanto desde 2003. É a primeira vitória por 8 ou mais gols no Brasileirão desde 1982, quando o Guarani fez 8-0 no River. A segunda vitória do Flamengo por 8 gols ou mais no Brasileirão desde 81, quando bateu o Fortaleza por 8-0. E a 7ª vez em que um time faz 8 gols ou mais em um jogo do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouco tem a poesia do Pedro Henrique Torre, tem o Ricardinho Spinelli também com números do Bola de Prata, mas agora tem o Cícero Melo para atualizar pra gente, hein, Cícero? O Flamengo já parou de fazer gols por aí ou ainda tá somando, hein, Cícero? Bom dia pra você, Bruno, pra Mari, um beijo pro Jailson, pro fã de esporte, especialmente torcedor rubro-negro. O que falar de um jogo desse, um massacre, né? Não tem muito o que falar. Aos 3 minutos do primeiro tempo já estava 2-0, terminou 3-0 primeiro tempo e aos 5 minutos do segundo tempo mais 2 gols do Flamengo, 5-0. Tudo isso diante de um público presente no Maracanã de mais de 60 mil torcedores, 60.642 torcedores. Se deixasse mais um pouco, mais 15 ou 20 minutos, ia chegar a 10-0, né? Foi a maior goleada do Campeonato Brasileiro desde 84 e a terceira maior goleada da história do Campeonato Brasileiro. A primeira foi o Corinthians, que venceu o Tiradentes do Piauí em 1983 por 10-1. O Flamengo poderia ter igualado ontem. E a segunda foi o Vasco, vencendo a Tunaluz de Belém do Pará por 9-0 em 1984. O Flamengo igualou a maior goleada da história do Campeonato Brasileiro, dele mesmo, né? 8-0 contra o Fortaleza em 1981. Hoje tudo são recordes feitos, né? O Pedro fez o seu 6º hat-trick com a camisa do Flamengo. Chegou a 102 gols no novo Maracanã. 91 pelo Flamengo, 11 pelo Fluminense e ultrapassou um ídolo do Botafogo, Quarentinha, que tinha 100 gols. E o Pedro se tornou, então, o 8º maior artilheiro, maior goleador do Maracanã. O Zico, também do Flamengo, é o primeiro disparado, 334 gols, e como profissional foram 319. Flamengo líder isolado do Campeonato Brasileiro com 46 pontos ganhos, já fez 44 gols, 76% de aproveitamento. E tem ainda uma boa novidade ontem, que foi a volta do De La Cruz aos 25 minutos do segundo tempo, entrando no lugar do Saul. Uma boa novidade, ele já não jogava há muito tempo. E a preocupação é o Alexandre, lateral esquerdo, substituído aos 24 minutos do primeiro tempo, com dores na panturrilha. Isso porque ele foi convocado para a seleção brasileira e agora passa a ser uma dúvida, parece que não é nada grave. Mas de qualquer maneira, panturrilha é complicado e ele passa a ser uma dúvida para os próximos jogos da seleção brasileira. Daqui a pouco eu volto com mais de Flamengo. Segue o líder embalado do Brasileirão 2025, hein? Mengão líder absoluto com um jogo a menos, abrindo 4 pontos de vantagem para o segundo colocado após aplicar uma baita goleada para cima do Vitória, hein? Com direito a 2 do Samu Liso, né? O Samuel Lino ali fazendo 2 gols, abrindo o jogo já, no início do jogo já fez o seu primeiro gol, né? Com 2 minutos. O Pedro veio com 1 minuto seguinte, já fez o seu primeiro gol, já mostrando que também não queria ficar para trás. E no final o Samuel Lino fez 2, Pedro fez 3, Arrascaeta fez 1, Luiz Araújo também, Bruno Henrique, né? Então Pedro e companhia fizeram aí essa goleada para cima do Vitória, aonde só o Flamengo jogou, né? Praticamente, lógico, depois de uma goleada dessa, né? O Flamengo agora abriu 4 pontos de vantagem, lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos, tá? O Mengão tem um jogo a menos, então já abriu 4 pontos de vantagem. O time do Flamengo aí, né, mostrando para que veio, mostrando que quer mesmo esse Campeonato Brasileiro, não respeitando o seu adversário da forma certa, que é aplicando a goleada, tá? Não tem esse negócio de estar menosprezando o adversário. O Flamengo também, o Felipe Luiz falou que os caras, mesmo ganhando, não teve esse negócio de toque, olhando pro lado, querendo fazer gracinha, jogaram sério, mostraram que tem sim empatia pelo seu adversário, respeitando da melhor forma, que é jogando futebol e tendo as oportunidades e aproveitando, tá bom? Então
Então o Flamengo faz essa goleada, já vai pra cima do Grêmio, que se prepara, Grêmio, que o jogo também é dentro do Maracanã, hein? Então o Grêmio já tem que se preparar, porque senão será goleado também pelo time do Mengão, tá bom? Então o Flamengo terá o resto da semana de folga, vai sim se preparar pro jogo de domingo, então só lamento ao time do Grêmio, né? Mas e aí, o que vocês acharam? Quem foi o destaque dessa partida? Lógico, muitos destaques, mas quem foi o principal destaque, tá? Fiquei muito surpreso e também muito feliz com os gols do Samuel Lino, né? Que estava merecendo, já vinha jogando bem, mas ainda não tinha conseguido desencantar no time do Mengão. E ontem desencantou logo no início da partida com um gol aos 2 minutos e marcou também o segundo gol, fazendo ali 2 gols na partida, né? O Pedro também um destaque à parte, né? Você vê o golaço que o Pedro fez, um elástico ali e uma cavadinha. Então, esse time do Flamengo tá muito entrosado, né? O Saul, meu Deus, o Saul entrou muito bem, caiu como uma luva nesse time do Mengão, muito entrosado com a Arrascaeta, se deu muito bem. Então, eu acho que esse time do Flamengo só tem a melhorar. E olha que os caras como chegaram agora, hein? O time do Flamengo ainda tem muito o que melhorar nos próximos meses. Então, se o Flamengo já está assim embalado agora no início, imagine nos próximos meses com esse time do Mengão entrosado 100%. Então vai ser difícil de segurar esse time do Flamengo, hein? Mas e aí? O que é que vocês acham? Quem deveria ser o principal atacante do time do Mengão? Pedro ou Bruno Henrique? Será que o Pedro Gol tá voltando aí a seu prime novamente? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!